Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Verzola, sou advogado e vou ministrar para vocês aulas de Direito Penal e Criminologia. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem durante as aulas, podem perguntar aqui na plataforma, ou também fiquem à vontade para me adicionar no Instagram, é @MuriloVerzola, tá bom? Bom, como todos vocês, a maioria não devem ter contato com direito e estão estudando para o vestibular, eu vou trazer o direito de uma forma bem descomplicada. E também vou abordar como ele pode cair no vestibular, galera. Principalmente nas questões de atualidade e de redação, tá? Então, no final das aulas, eu vou abordar como você pode falar sobre os assuntos de violência contra a mulher, crimes ambientais, pacote anticrime, maioridade penal, o sistema carcerário brasileiro, tá? No final das aulas vai ser uma aula de redação sobre direito, tá? Vai ajudar muito vocês nesse aspecto. Bom, passadas as introduções, vamos para o conteúdo, galera. E eu vou começar com direito penal. E vou começar com uma pergunta também, galera. O que é direito penal? Alguns de vocês já sabem, já pesquisaram sobre isso? Galera, direito penal, ele vai regular o poder punitivo do Estado, tá? Mas o que seria isso? O direito penal que vai falar o que é crime e o que não é crime. Qual conduta se encaixa em crime e qual conduta não é crime, tá? E a segunda finalidade dele é impor a pena para esse crime. O que vai acontecer com a pessoa, com o criminoso? Ah, vai cumprir tantos anos de cadeia? Tá. Então vai ser esses dois objetivos que o direito penal tem. E isso é muito importante, galera. Por quê? Porque ele limita o poder do Estado. Ele não vai deixar o Estado punir uma pessoa por uma coisa que ele não quer. O Estado só vai punir uma pessoa caso a pessoa pratique um crime. E o direito penal que vai definir o que é crime, tá? Isso é muito importante para a nossa democracia, pessoal. Porque ele não deixa o Estado ser autoritário. Não deixa o Estado virar uma ditadura. Ele vai garantir vários direitos para os indivíduos, para os cidadãos, tá bom? Mas como o direito penal define o que é crime, pessoal? Como que o direito penal limita esse poder do Estado? O como, galera, para a gente entender, primeiro a gente vai ter que dar um pulinho na história e entender como nasceu o direito penal, aonde ele começou. Vamos lá? História do direito penal. Galera, eu quero começar com essa frase aqui que eu acho muito legal. A história do direito penal é a história da humanidade. Ela surge com o homem e o acompanha através dos tempos. Isso porque o crime, qual sombra sinistra, nunca dele se afastou. Pessoal, desde que existe humanidade, existe o crime, tá? Assim, até nas histórias da Bíblia, né? Caim matou Abel, já começou errado a humanidade, tá? E os historiadores dividem a história do direito penal em algumas fases. E a primeira fase, pessoal, é a fase da vingança privada. O que seria isso, pessoal? A gente está falando aqui num contexto histórico da antiguidade, muito antes de Cristo, tá? Ali na região da Mesopotâmia e tal. E o que acontecia ali, pessoal? Não tinha um estado, não tinham cidades. Eram vários tribos, vários clãs. Então, quando uma pessoa ia lá, roubava um gado de uma tribo diferente, um carneiro, essa tribo pegava e ia lá e assassinava a tribo inteira do criminoso, sabe? Era desproporcional, não era justiça que eles buscavam, era vingança, tá? Então era um caos generalizado, pessoal. Imagina, eu matei uma pessoa, aí vem a tribo daquela pessoa e mata minha família inteira. Era assim, pessoal, sabe? Então era loucura, era violência generalizada. E o que vai acontecer, pessoal? Vai surgir o Código de Hammurabi, né? Mais conhecido também com a Lei de Talião. E naquela época foi uma revolução, pessoal, porque ele vai tentar colocar uma ordem no caos. O legislador, né, o criador do Código de Hammurabi, ele vai fazer vários artigos, várias leis e começar a falar, pessoal, agora a gente vai punir na mesma medida que a pessoa lesou a gente, tá? Então a pessoa roubou um carneiro meu, nem que seja, agora ela devolve 2 carneiros, tá?
Não pode chegar lá e matar o clã inteiro, matar a família inteira da pessoa. Vai surgir a fase famosa, né? Que é a frase famosa, que é a olho por olho, dente por dente. Entendeu? Então, isso naquela época foi uma revolução, pessoal, sabe? É quase um nascimento ali de um direito penal. Já tinha uma escrita, colocaram em tábuas, tá? A lei das 12 tábuas, né? Como é conhecida. Então era uma vingança privada. Então, um cara um cara matou alguém, vai lá, mata ele agora, né? Não mata a família inteira. Roubou um carneiro, roubou uma vaca, vai lá, faz eles pagarem em dobro, né? Mas não precisa assassinar todo mundo, tá? Então, na antiguidade começou assim, aí com direito penal foi crescendo dessa maneira. E o que aconteceu, pessoal? Depois de um tempo, foi passando, já na Idade Média, né, com a igreja fortalecida, já com os estados se formando, países se formando, né, o conceito de rei, de monarca, um absolutismo, né, um poder do rei, vai surgir a época da vingança pública. O que vai acontecer aqui, galera? Agora a vítima vai ser deixada de lado, tá? Então, quando alguém cometer um crime, a vítima não vai ser indenizada mais, tá? Agora o rei vai punir. O que vai acontecer? O crime vai... somente o rei pode punir o crime. E por que vai acontecer isso? Como a Idade Média teve uma fusão entre igreja e Estado, a lógica da igreja vai passar para a lógica do Estado. O que acontece, pessoal? Qual que era a lógica da igreja naquela época, tá? Não vou entrar em nenhuma questão filosófica, religiosa aqui não. Só quero que vocês entendam como que era a lógica da igreja na época. Existia o pecado, pessoal. E o que era o pecado? É uma afronta a Deus, certo? E como que Deus combate, pune o pecado? Ele pune através da igreja, que a igreja era representante de Deus na terra, tá bom? Então competia a igreja combater o pecado, certo? E essa lógica vai se transferir para o Estado absolutista, né? Para o Estado do rei. O que acontece? Existe o crime. O que o crime é? Uma afronta ao rei, porque o rei é o representante de Deus na terra, né? E como que o rei vai combater o crime? Através do Estado, pessoal. Então, eles vão legitimar o poder do rei de punir os crimes por causa disso, que ele é o representante de Deus na terra. Então, como você comete um crime, você está afrontando o rei, tá? Então, não sei se deu para entender. É bem simples, a vítima é deixada de lado. Quando você comete um crime, você está indo contra o rei. E o rei agora que vai te punir. O que acontece aqui, pessoal? As penas vão ser bem cruéis nessa época. Não que na época da antiguidade não sejam, mas aqui vai ter bastante penas e as penas vão ser públicas, pessoal. Numa classificação de penas, as penas eram bastante corporais, né? Eram estigmas que falam. Então, era pena de morte, cortava um braço, né? Esquartejamento. Roubou um saco de comida, corta o braço dele. Roubou um gado, faz uma cicatriz na testa para saber que é ladrão. Então eram penas cruéis que ficavam marcadas pro resto da vida. Também tinham as penas, a maioria das vezes eram públicas, pessoal. Então, esquartejamento, enforcamento, pena de morte, era tudo público, era em praça pública. Era o divertimento da família da Idade Média, né, pessoal? E um exemplo disso, eu não sei se vocês já viram o seriado Game of Thrones. Tem uma das últimas temporadas, a Cersei, para quem viu conhece, ela é condenada a desfilar na cidade pelada e com o povo humilhando ela, xingando ela enquanto ela faz isso. Eram assim as penas na época, sabe? As pessoas eram humilhadas. E isso tinha um propósito em ser público, pessoal. Para todo mundo ver que se você afrontasse o rei, se você cometesse crimes, você era punido, você iria sofrer as consequências, tá? Então isso era um recado. Não faça crimes, né? Não afronte o rei. Era assim que os reis governavam na época, pessoal, através do medo, tá? E
Depois de um passar do tempo, pessoal, nada mais lógico do que ter uma afronta a esse tipo de pensamento, tá? Com o surgimento do iluminismo, né, o fim da Idade Média, vão vir ideais, né, humanitários. Então, vão vir ideias tipo proibição à tortura, proibição a esse trabalho escravo, proibição à pena de morte, porque começa a ter um desvinculamento de que o rei manda em tudo e o rei manda e desmanda, tá? Agora o indivíduo, ele tem um pouco mais, ele tem que obedecer o rei, mas ele tem direitos próprios. O rei não pode chegar e matar o indivíduo porque ele quer, tá? Agora o rei tem que cumprir uma lei. Acho que essa é a principal característica desse período. Eles queriam leis mais claras, mais simples para o povo entender. Então o rei agora, ele tem que cumprir as leis como todo mundo. Ele ainda tinha, né, os seus privilégios, mas ele não podia chegar e matar uma pessoa, punir uma pessoa que não cometesse um crime, tá? E eu acho que o maior exemplo disso, pessoal, é a Revolução Francesa, né? O que ficou marcado na Revolução Francesa é a queda da Bastilha. E o que era a queda da... que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão, pessoal, uma masmorra, que o pessoa falava mal do rei, eles prendiam e levavam pra Bastilha. A pessoa era torturada até a morte lá, pessoal. A pessoa que entrava na Bastilha não saía de lá, não saía vivo, né? Aí... E era isso. A primeira coisa que aconteceu na Revolução Francesa foi acabar com essa Bastilha e eles fazerem uma lei, ó, proibição à tortura. Não vai ter mais tortura, pessoal. Vocês querem matar alguém, julgue ela e mate-a, sem tortura, entendeu? Então acho que esse foi um dos principais avanços nessa época, tá? Pessoal, então, aí nesse contexto do iluminismo, vai surgir bastante teorias agora, né? Com essa preocupação com o direito penal, em codificá-lo, né? Colocar em leis, vai surgir bastante teorias e escolas. Vai ter duas principais escolas, que vai ser a escola clássica e a escola positivista, pessoal. A escola clássica, ela vai surgir nesse contexto mesmo, do absolutismo, e ela vai agregar tudo os ideais iluministas. Então o que eles vão pregar? A justiça, né? Uma pena proporcional. Um crime é grave, pune ele de maneira grave. Um crime é brando, pune ele de maneira branda, tá? Vai ter essa proporcionalidade, vai deixar a vingança de lado, vai focar na justiça, tá, pessoal? E isso vai influenciar até hoje o direito brasileiro. Por exemplo, alguns princípios que vamos estudar mais pra frente foram criados aqui, como o princípio da legalidade, vedação à tortura, por exemplo, tá? E depois, ao decorrer do tempo, pessoal, vai surgir a escola positivista, que ela já vem num contexto histórico do imperialismo, tá, pessoal? Então, o que está acontecendo aqui? Os países europeus estão colonizando o mundo, então estão colonizando a América, a África e a Ásia. E eles começam a ter contato com muitas civilizações diferentes. E principalmente na Itália, que era o centro, que fica no centro do Mediterrâneo ali, era praticamente o centro do planeta na época, eles vão ter contato com muitas raças, muitas etnias, muitos povos e civilizações diferentes. E vai surgir teóricos na Itália, como o Lombroso, que ele vai achar que... Ele vai se perguntar, primeiramente, por que as pessoas cometem crimes? Qual a causa do crime? E já que eu sei, como que eu posso prevenir o crime, tá? Então, essa vai ser a diferença entre a escola positivista com a clássica, pessoal. A clássica, ela preocupa, sim, punir o criminoso, punir de maneira justa. A escola positivista já vai trazer outra ideia de por que as pessoas cometem crimes, tá? Qual a causa do crime, tá bom? E voltando na escola positivista, com Lombroso, ele vai formular sua teoria de maneira de que a causa do crime é o atavismo, pessoal. Ou seja, está na fisionomia da pessoa, está no corpo da pessoa. Ele vai começar a fazer autópsias nos criminosos. E ele vai constatar que quem comete crime é pessoa feia, pessoal. Ele vai constatar que quem comete crime é o moreninho, é o turco, tá? Ele vai ser bem racista, pessoal. Essa escola é bem racista, bem xenofóbica, bem preconceituosa.
Eles vão fazer autópsias nos criminosos e constatar, nossa, olha que cara feio. Quem é feio comete crime, tá? Não é culpa dele, coitado. Nasceu feio, tá fadado a cometer crime. É como se fosse uma anomalia genética, tá, pessoal? Ele vai vincular a fisionomia da pessoa com a criminalidade. Ele vai falar que a pessoa é doente, tá? Que o crime é um fator psíquico. Só comete crime quem é doente. Ah, por que a pessoa comete crime? É doente. Por que a pessoa mata uma pessoa? É doente, tá? E segundo ele, você poderia ver isso com características físicas. Então a pessoa tinha uma testa feia, um nariz grandão, comete crime, tá? Ah, o cara é branquinho, loirinho, de olho azul, não comete crime. Esse aí tá tranquilo, tá? Então eram teorias bem racistas, pessoal, bem erradas nesse sentido, tá? Só que eles já tentavam, eles já se perguntavam por que as pessoas cometem crimes, sabe? Já começou essa evolução. Depois, pessoal, com o discípulo do Lombroso, que afirmava essas coisas, vai vir o Enrico Ferri, que ele vai continuar acreditando nisso, mas ele vai trazer mais dois fatores a isso, tá? Ele vai trazer o fator social. Ah, tá, a pessoa comete crime, mas não seria interessante estudar aonde essa pessoa nasceu, qual a educação que essa pessoa teve, qual o contato de comunidade que a pessoa teve? Então ele já jogava esse fator social na mesa, que já é uma evolução, tá? E também ele trazia o fator telúrico, pessoal. O que é isso? É o fator climático. Ou seja, em determinada estação do ano, as pessoas cometiam mais crimes, tá? Eles começavam a brisar nesse tipo de teoria. Afirmava que, num dia de calor, as pessoas ficavam mais agitadas e elas cometiam crimes, tá? Tinha essa brisa, né? Tinha essa brisa nessa escola positivista. Eu vou colocar um quadrinho agora para vocês visualizarem a diferença entre escola clássica e escola positivista, tá, pessoal? Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Não precisam anotar, não. Então a escola clássica, pessoal, ela é pré-científica da criminologia, tá? A criminologia vai surgir dessas duas escolas, mais ou menos. Na escola clássica só tinha teoria, pessoal. Eles não empregaram nenhum método, tá? Na escola positivista já tinha um método científico. E a escola clássica, pessoal, ela não se preocupava com a motivação do criminoso e nem como prevenir o crime. Ela só queria colocar o crime num código penal, só queria que o rei exercesse a lei, sabe? E a escola positivista, pessoal, ela se preocupava com o criminoso, com a figura do criminoso. Nossa, quem é o criminoso? E ela afirmava que o criminoso era um doente, ele sofria de uma patologia, tá? E pregava que também que o determinismo contribuía com o processo do crime, aonde a pessoa nasceu, como ela foi educada, tá? A escola clássica, pessoal, ela não se baseava em métodos científicos, tá? E só que ela já tinha um édito de Valério, ó. Se tiver dúvida entre dois culpados, condena-se o mais feio. Então na escola clássica também já tinha essa vibe bem racista, tá, pessoal? E a escola positivista, ela sempre afirmou nas suas teorias que a pessoa é escravo da sua carga hereditária, tá? E do meio ambiente que foi criado. Então não dependia nem da pessoa de cometer crime, não era livre-arbítrio dela. Ela estava fadada a cometer crime, sabe? Ela ia nascer, crescer, cometer crime e morrer. Seria isso a escola positivista, tá bom? Pessoal, vou cortar aqui nessa aula. Eu acho que já deu para dar uma introdução ao direito penal, como que ele nasceu, né, por assim dizer, e mais ou menos como ele trouxe até os dias de hoje. Vou cortar aqui. Na próxima aula eu vou trazer o direito penal brasileiro, né? Vou falar do direito penal brasileiro aqui e os seus principais princípios. É muito legal isso, galera. Já serve muito para vocês colocarem em redação. E também já vou começar a criminologia, tá, pessoal? Vou cortar aqui.